Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é Luiz Carlos Burgos falando mais uma vez com vocês. No vídeo de hoje eu vou fazer uma introdução para aqueles que estão começando a estudar eletrônica ou para aqueles que queiram começar a estudar eletrônica. Eu vou falar sobre circuito elétrico. O que é o circuito elétrico? É um caminho para a circulação da eletricidade. Vocês que já são nossos alunos de cursos, vocês que já são seguidores do canal, vocês que já trabalham na área da eletrônica, que já estuda eletrônica, talvez esse vídeo não seja muito interessante para você, mas vai ajudar bastante aqueles que estejam começando ou aqueles que queiram começar a estudar eletrônica. Mas antes da gente falar sobre circuitos elétricos, nós temos aqui na descrição do vídeo uma super promoção. Nós temos dois cursos, o curso de eletrônica para iniciante e o curso de manutenção e mini-system por apenas R$100. Dê uma olhadinha na descrição deste vídeo. Também aqui na descrição nós temos os telefones da Esquema Fácil, nosso parceiro comercial, com quem nós fazemos cursos presenciais, tá? Então entre em contato com eles para você agendar o seu curso. Se você está aqui pela primeira vez no canal, aproveita, se inscreve no canal, ativem as notificações, aperta o botãozinho vermelho de inscrição, aperta o sininho do lado e você vai ser informado sempre que a gente colocar um vídeo novo ou sobre as lives que fazemos todas as sextas-feiras às 19 horas aqui no canal. Então aproveitem e se você gostar do vídeo, like. Se você não gostar, pode dar um dislike. Sejam educados na hora dos comentários, compartilhem a valer. E agora nós vamos falar sobre circuito elétrico. Circuito elétrico, aqui nós temos um circuito que é um caminho para a circulação da eletricidade ou para a circulação da corrente. Duas observações antes da gente começar. Primeira, esse simulador que a gente está usando aqui chama-se Multisim. É um simulador pago, mas aí na descrição do vídeo tem uma versão online gratuita dele, tá? Então o simulador se chama Multisim, muita gente me pergunta isso. Segunda observação, isso daqui é o esquema elétrico. O que é um esquema elétrico? É a representação de um circuito através do símbolo das peças e não do aspecto real delas. Então aqui eu tenho o símbolo de uma lâmpada, aqui eu tenho o símbolo de uma bateria, do terra, de fios. Então o esquema elétrico vai te mostrar em que componente, cada componente, ou em que parte do circuito cada componente está ligado, ou o que está ligado com o que. Então é para isso que serve o esquema elétrico. Então, o circuito, como eu falei, é um caminho para a circulação da eletricidade. Para que a corrente, a eletricidade circule por aqui, você precisa ligar o circuito numa fonte de energia, que é chamada de tensão elétrica, que é medida em volts. A tensão elétrica, a fonte de energia é medida em volts. Pode ser pilha, bateria, pode ser a partir da rede elétrica, etc. Então aqui, alimentando o circuito, tem uma bateria de 12 volts. No circuito tem uma lâmpada, não importa quais e quantas peças façam parte do circuito. Você tem um caminho para a circulação da eletricidade, você tem um circuito. Então, na hora que eu ligar a simulação, vai passar uma corrente por aqui e a lâmpada vai acender. Agora, a corrente elétrica ficou convencionada que ela vai do terminal positivo da fonte de energia, né, no caso o terminal de maior potencial, o polo positivo da pilha, em direção ao polo de menor potencial, que é o terminal negativo. Esse daí é o sentido que ficou convencionada a corrente elétrica. Quando se estudou a matéria, se descobriu que a matéria é formada de átomos, e esses átomos têm um núcleo central, tem uma carga elétrica que se convencionou chamar de carga positiva, e em volta do núcleo ficam girando as cargas negativas, que ficou convencionada como cargas negativas. Então, o sentido que ficou convencionada a corrente era um movimento de cargas positivas, mas tem um sentido real, que é o movimento de cargas negativas. Mas não fiquem com isso na cabeça por enquanto, porque esse não é o foco dessa aula. O foco dessa aula é você aprender como funciona o circuito. Então, o circuito, a circulação, é um caminho para a circulação da corrente. A corrente que circula por aqui é medida em amperes, que é a unidade principal, mas tem os submúltiplos e os múltiplos. Tem o miliampere, o microampere, tem o quiloampere, depende da intensidade da corrente que passa por aquele circuito. Assim como a tensão tem os múltiplos e submúltiplos, tem milivolt, microvolt, tem quilovolt e assim por diante. Então aqui eu tenho um circuito, um caminho para a eletricidade fluir. Aqui eu tenho um outro circuito com mais peças. Aqui eu tenho uma chave que vai ligar ou desligar a circulação da corrente. Quando a chave estiver desligada, o circuito vai estar interrompido. E se o circuito tiver qualquer interrupção, não importa se a chave esteja aqui, aqui, aqui ou aqui ou aqui, não importa, a corrente não vai fluir.
A corrente só vai fluir quando o circuito entre o positivo e o negativo da fonte estiver completo. Ou entre os dois polos da fonte de energia, o circuito tem que estar completo. Tá? Então, ligando aqui, eu tenho aqui a fonte de energia, a tensão elétrica, 12 volts, e por enquanto não há corrente circulando, e é por isso que a lâmpada está apagada, porque a chave está aberta. Se eu ligar a chave, eu vou completar o circuito e a corrente vai fluir acendendo a lâmpada. Aqui a corrente para de fluir e a lâmpada apaga. Aqui nós temos o multímetro. O multímetro, para quem está começando a estudar eletrônica ou vai começar, é um instrumento capaz de medir diversas grandezas da eletricidade da eletrônica. O multímetro pode medir tensão elétrica, corrente elétrica e resistência elétrica. Então aqui o multímetro ele vai ser usado na função de voltímetro para medir a tensão da bateria. Aqui um outro multímetro que vai ser usado na função de amperímetro para medir a corrente que vai passar por aqui. E eu posso usar também o multímetro como ohmímetro para medir a resistência, que é indicada em ohms, a resistência do circuito. Cada componente que tem lá no circuito tem uma resistência elétrica diferente, inclusive o próprio fio do circuito também tem resistência elétrica. Tá? Então aqui, ó, vamos ligar o circuito, aqui os dois multímetros. Esse vai medir tensão, esse aqui vai medir a corrente que circula. Então vamos lá, o circuito ligado, percebam que eu tenho 12 volts aqui, nos terminais da fonte de energia, no caso a bateria. E aqui no circuito eu tenho uma corrente tão pequena, nanoampere, que ela não é suficiente para acender a lâmpada, mas não devia ser zero, porque o circuito está interrompido? Devia. Mas só que essa chave aqui do multisim, ela não é uma chave perfeita, apesar de que eu posso mudar nos parâmetros da chave no próprio simulador. Mas não é uma chave perfeita, o que significa que quando ela está aberta, ainda assim uma pequena corrente consegue passar, uma corrente ridícula que não vai ser suficiente para acender a lâmpada. Então a gente pode dizer que não há corrente circulando aqui pela lâmpada. De tão pequena que ela é, a gente pode desprezar. Se eu ligar a chave, observe que agora eu tenho uma corrente de 833 mA passando pela lâmpada. O valor da corrente que vai passar, que vai fluir no circuito, depende dos componentes que tem no circuito, depende do valor da energia aplicada ao circuito. Quanto maior for a energia, maior a tensão, maior vai ser a corrente. E quanto menor a resistência do circuito, maior também vai ser a corrente. Neste caso, como ela é menor do que 1 ampere, a gente indica nessa outra unidade, miliampere, que é o milésimo do ampere. Tá? Desligando o circuito, eu tenho aqui uma corrente pequena. Fusível. O fusível é um componente feito por um pedaço de fio que tem um limite de corrente que pode passar por ele. Quando a corrente ultrapassa aquele limite, ele queima, ele funde, interrompe o circuito. Por que tem fusível no circuito? Se o circuito apresentar algum ponto em curto ou um curto-circuito, o que é um curto-circuito? É um caminho fácil para a circulação da corrente. Como é fácil, a corrente vai circular em grande quantidade. E aí o fusível tem que queimar para interromper o circuito. Porque se não houver fusível, essa corrente muito grande pode queimar várias coisas lá, pode até provocar um incêndio, dependendo do caso. É por isso que a grande maioria dos equipamentos elétricos ou eletrônicos possuem fusível de proteção. A nossa casa mesmo tem fusível de proteção, ou disjuntor, que ele funciona igual ao fusível, só que a diferença é que o disjuntor é chave. Tá? Então aqui nós temos o fusível, esse aqui aguenta até 2 amperes no máximo. Se a corrente ultrapassar esse valor, ele vai abrir. Aqui nós temos, vamos fechar aqui esse. Aqui nós temos um curto. Aqui, ó, é um caminho mais fácil para a circulação da corrente. Um fio, é mais fácil da corrente circular pelo fio do que pela lâmpada, porque a lâmpada tem mais resistência do que o fio. Então aqui eu tenho um curto-circuito, um caminho fácil para a circulação da corrente. Neste caso, a corrente que vai passar por aqui vai ser tão grande que vai abrir, vai queimar esse fusível. Vamos colocar para funcionar. Vamos lá. Ligando, começa a corrente circular e aí o fusível queima. Tá vendo aqui, ó, partiu o fusível. E aí desligou o circuito. Que a corrente é muito intensa e aí ela ultrapassou o limite do fusível e abriu, porque tem um curto aqui em alguma parte desse circuito. Tá? Então isso aqui é o que se chama de curto-circuito. E aqui eu tenho os instrumentos, o voltímetro, o multímetro na função de voltímetro e o amperímetro, para medir a tensão e a corrente que vai circular por este circuito aqui. Então observem que eu tenho um curto
tem um caminho fácil para a circulação da corrente. Então vai circular uma corrente grande aqui pelo fusível e ele deve queimar o fusível. Vamos colocar para funcionar. Ó, por enquanto eu tenho tensão, não tem corrente, vamos colocar para funcionar. Preste atenção aqui, ó. Olha lá. O fusível queimou e a corrente zerou. Tá? Ele interrompe a passagem da corrente. É claro que esse circuito tem um problema, a gente tem que corrigir esse problema aqui para depois substituir o fusível. É claro que o fusível de proteção do aparelho pode queimar com algum surto de tensão da rede ou do próprio circuito. Mas é muito mais provável do fusível queimar quando há um curto naquele circuito que ele faz parte. Tá, pessoal? Então, é isso que eu tinha para mostrar para vocês, para quem está iniciando ou quer iniciar na eletrônica, um conceito inicial de circuito elétrico, que é um caminho para a eletricidade fluir. Para a eletricidade fluir por esse caminho, você tem que aplicar uma fonte de energia, uma tensão elétrica, que é medida em volts. A corrente fluindo é medida em amperes, miliamperes ou microamperes, depende da intensidade. E nós temos o curto-circuito, que é um caminho mais fácil para a circulação da corrente. É um circuito fácil para a corrente passar. E é claro que os aparelhos têm fusível para proteger dessas situações, quando o circuito entra em curto, tá bom? Compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações, aproveitem as nossas promoções e nos vemos aqui no próximo vídeo. Por enquanto, muito obrigado e até a próxima.